Olá, que Deus continue abençoando a todos os irmãos e irmãs também. Forte abraço a todos. Estamos aqui para essa live e queremos falar para você a respeito de uma notícia que saiu em um site, blogdoberto.com, jornalismo independente. Nós vamos ler essa notícia que diz: documento mostra 25 milhões em dívidas de IPTU da sede da Universal, no Rio de Janeiro. 25 milhões de dívidas de IPTU da sede da Universal no Rio de Janeiro. Nós vamos falar sobre essa notícia. Quero cumprimentar a todos os irmãos, irmãs, amigos que estão ao vivo conosco, tá? Deixa eu cumprimentar sem corte, Marcelo Neto, boa tarde, Davi Vieira também, boa tarde, Maurício Penha, Ana Paula, Catine, a Jaqueline, boa tarde novamente, né? Estávamos lá no outro canal, Adilson Leite, também Weberson Moreira. Como é que está aí o som? Como está o áudio? Dê aí o seu retorno, o seu feedback. Paulo César, isso aí não é nada em vista do que está escondido, que ainda não vazou. Acredito que ele está falando da dívida, né? Do IPTU. Bom, muitas pessoas têm entrado em contato conosco, pessoas que estavam na instituição e que saíram da instituição, Igreja Universal do Reino de Deus, e elas querem reaver o que elas deram na instituição. Então, muitas pessoas deram carros, deram casas, deram terrenos, pessoas que fizeram transferências bancárias, também ex-pastores, ex-funcionários, pastores que fizeram vasectomia. Quero dizer para você o seguinte: nós tínhamos tido uma ideia, na época, juntamente com o Natan e com o doutor Ricardo Marins, de uma associação, a João 9, que seria uma associação para poder atender essas pessoas juridicamente. Porém, não houve adesão, as pessoas não aderiram como nós pensávamos que iriam aderir, então não se pôde dar continuidade a João 9, a associação. Então, o que hoje tem é um grupo no Facebook, inclusive pouco participo lá desse grupo, aliás, nem tenho participado. Mas o profeta Nervosão que nós não sabemos quem disponibilizou um documento, um telefone, um WhatsApp, onde pessoas têm entrado em contato com um escritório de advocacia e estão recebendo orientações, tá? Então, o WhatsApp para você que é do Brasil, 61, que é Brasília, 9902-2379, tá? Que é um apoio jurídico, tá? 61, que é o código de Brasília, 9902-2379, tá? Então, você que quer, né, saber mais se você pode entrar na justiça ou não, se você tem documentos ou não,
você entra em contato com esse número, tá? Com esse número, e aí você vai receber orientações. Agora, uma coisa, assim como você, às vezes, pode ficar desconfiado de alguma coisa, as pessoas que estão do outro lado também. Então, o pessoal desse apoio, eles estão fazendo uma triagem. Por quê? Porque muitas pessoas estão entrando em contato apenas para saber quem são as pessoas que estão dando apoio jurídico. Tá? Então, serão feitas várias perguntas para você, porque as pessoas, elas também estão se resguardando para que elas estejam conversando com pessoas que realmente têm interesse de entrar na justiça contra a instituição, não pessoas que querem apenas desviar o foco ou que sejam espiãs, tá? Então, entenda isso. Bom, então tá aí o número, né? Você tem um número aí. 61 de Brasília, 61 de Brasília, 9902-2379. 61-9902-2379, tá? E o título da live de hoje é 25 milhões de dívida. Instituições religiosas, elas devem pagar impostos, né? Devem pagar impostos ou não? Qual é a sua opinião? Essas instituições religiosas devem pagar impostos ou não? Dê aí a sua opinião. Sônia Dias Jesus, graças a Deus já saí dessa seita, eu percebia muita coisa errada. Quando comecei a assistir os vídeos, todas as minhas suspeitas foram confirmadas. Jaqueline Cunha deve ter visto a verdade e caiu fora na barca furada. Torman, se doeu pelo Gotino, bom, acho que a questão do funcionário da Record que foi para uma outra emissora sem cortes. Marcelo Neto, na época de Cristo havia imposto a César, por isso Jesus disse, né, dai a César o que é de César, tem que pagar sim. Marlon João, abraço de Angola, ele é de Angola. Héctor Nóbrega, boa tarde, Alfredo. Nascimento, boa tarde. Vida real, tem que pagar sim, acaba com a bagunça. Nascimento, ele recebeu agora a notificação. Santos, não deve pagar, pois é uma instituição religiosa que recupera muitas pessoas perdidas. Então, o Santos acha que não deve pagar imposto porque é uma instituição religiosa que recupera muitas pessoas perdidas. Cícero Vieira, tem certeza que a casa está caindo para Edir. Há quem diga que essa aproximação desses líderes religiosos, porque não é apenas o Macedo, né? Não é apenas o Macedo, mas os líderes religiosos, essa aproximação deles do Bolsonaro, uma das razões foi justamente o fato de se ter ventilado que se poderia cobrar impostos, sim, dessas instituições religiosas e principalmente do salário de líderes religiosos, principalmente. Olha essa notícia aqui. Documento mostra 25 milhões em dívidas de IPTU da sede da Universal. 25 milhões 353 mil e R$ 47,90.
Esta é a dívida acumulada de IPTU do Templo da Glória do Novo Israel. Quer dizer, o Templo da Glória do Novo Israel está devendo IPTU, ou Catedral Mundial da Fé, está devendo IPTU, com a Prefeitura do Rio. Quem é o prefeito do Rio? Né? O prefeito do Rio é o Marcelo Crivella, que, inclusive, esteve numa inauguração de um templo do Valdemiro Santiago. Valdemiro Santiago, que alguns meses ou algum tempo atrás era chamado pela instituição Igreja Universal do Reino de Deus de endemoniado. Inclusive tem entrevistas, né, do Macedo, do Clodomir, do Romualdo, entrevistando demônios, e os demônios dizendo que a igreja do Valdemiro era do diabo. Uma igreja do diabo. Mas agora o Crivella esteve lá fazendo altos elogios ao Valdemiro. Então você veja só, por isso que nós aqui denunciamos o quê? Hipocrisia. Nós denunciamos hipocrisia. Você veja só o que esses homens, eles são capazes. Procure na internet, busque na internet, e não só a questão do Valdemiro, não. Teve lá o Silas Malafaia também visitando o Templo de Salomão. E algum tempo atrás, o Silas Malafaia, descendo a lenha no Crivella, no Macedo, aí você vê até onde vai a hipocrisia desses líderes religiosos. Só mesmo aquelas pessoas que não têm nenhum acesso à internet, que não têm acesso a nenhuma informação, é que conseguem acreditar no que esses homens dizem, no que esses homens falam. Então, voltando aqui à notícia, esta é a dívida acumulada de mais de 25 milhões de reais com a Prefeitura do Rio de Janeiro, segundo o documento oficial ao qual o blog teve acesso. A certidão oficial ao que o blog teve acesso, a certidão oficial, que a sede da Igreja Universal do Reino de Deus no Estado tem pendências com os cofres do município relativas aos anos de 2004 a 2006 e de 2014 a 2018. De acordo com a própria Secretaria Municipal de Fazenda, abre aspas, após análise dos aspectos técnicos e legais, reconheceu-se a imunidade parcial de IPTU do imóvel, fecha aspas, ou seja, apenas parte do complexo foi enquadrada na legislação que isenta de pagamentos templos religiosos. O próprio site, criado em homenagem aos 40 anos da Igreja Universal do Reino de Deus, cita que, além da catedral, o espaço tem estacionamento, praça de alimentação, salas para exposições e outras acomodações. Porque se cobra aqui o IPTU, não é do espaço que é utilizado para o culto, não, mas de outras dependências. Por exemplo, no templo mesmo de Salomão, tem nem em cima no templo de Salomão, um palácio para o Macedo. Tem o centro cultural, que eu já fui informado, que as pessoas pagam para entrar nesse centro cultural.
Eu não acredito que esse centro cultural paga impostos. Então, a assessoria da empresa, aliás, a assessoria de imprensa da igreja afirmou que o imóvel é imune e que já solicitou à prefeitura que, abre aspas, cancele a irregular inscrição da dívida, fecha aspas. Íntegra da resposta no fim do texto. 13 milhões de reais em risco. A certidão fiscal do imóvel número 4242 da Avenida Dom Helder Câmara, que antigamente era Avenida Suburbana, em Del Castillo, revela que há inscritos em dívida ativa com a cobrança judicial mais de 6 milhões, judicial, mais de 6 milhões de reais. Né? Esse valor relativo a soma dos anos de 2004 a 2006. A Universal alegou que já houve sentença definitiva derrubando esta cobrança, mas ela segue constando no documento oficial da prefeitura, que foi levantado nesta quinta, dia 12, pelo blog. Também constam valores da natureza, abre aspas, amigável, fecha aspas, da dívida ativa relativos ao IPTU dos anos de 2015 a 2018, mais de 4 milhões. O que chama atenção no documento, porém, é um quadro anexo com cotas de 2014 e 2015 que não foram inscritas na dívida ativa. Com a legislação, só permite a cobrança de 5 anos retroativos. Se nada for feito, perde-se qualquer chance de recuperação do dinheiro, que total, neste caso, é de 13 milhões. Quer dizer, se não fizer nada, o Estado, ou quer dizer, o município vai perder esse dinheiro, mais de 13 milhões, porque não vai poder cobrar essa dívida. Apesar de não ser constado como enquadrado na dívida ativa, a Secretaria Municipal de Fazenda alegou através de sua assessoria de imprensa que, abre aspas, os débitos já foram objeto de emissão da certidão de dívida ativa, CDA correspondente, fecha aspas. Confira o documento oficial do IPTU da sede da Igreja Universal. Então, tem aqui os documentos que mostram que existe essa dívida. Agora, aí você que está acompanhando essa live, você que está acompanhando, você fica sem pagar IPTU, você, por exemplo, do Rio de Janeiro, você fica sem pagar IPTU? Ou você diz assim, alguém vai defender e dizer assim, não, mas essas instituições, elas não pagam impostos, como disse aí o Santos, né? Porque elas recuperam muitas pessoas. Elas recuperam muitas pessoas, por isso elas não pagam impostos. Bom, por que os líderes religiosos, então, dessas chamadas igrejas, eles têm patrimônios altíssimos? Por quê? Porque eles conseguem patrimônios altíssimos. Por que eles se tornam milionários e, por que não dizer, bilionários? Alguém pode dizer também, não, mas as instituições pequenas? Se cobrar impostos dessas igrejas maiores, vai ter que se cobrar também das pequenas. Qual é o problema? Uma grande empresa paga impostos, a pequena também paga. Aliás, você que ganha um salário mínimo, você paga impostos.
ou não? Você não paga impostos? Você paga. Todo cidadão paga imposto. Todo cidadão tem que pagar os seus impostos. Ora, por que existe essa acepção para essas instituições religiosas? Por quê? Por isso que eles se aproximam da política. Por isso eles se aproximam da política. E você veja que isso não é de hoje, não. Isso não é de hoje, não. Isso, na humanidade, sempre aconteceu. Isso na humanidade sempre aconteceu. Se nós buscarmos na Bíblia, você vai ver o povo de Israel trabalhando como escravo para Faraó. E Faraó construía as suas cidades, construía as suas cidades com o trabalho escravo do povo. Se você for ver a história mesmo dos reis, próprio Salomão, ele cobrava impostos altíssimos do povo. E se você for mais recente ainda, as histórias, ou a história da humanidade mostra isso. Estava vendo um documentário sobre a Revolução Francesa, que mostra que a realeza e o clero não pagavam impostos, e o povo na miséria. Quer dizer, o povo só tinha pão, e mesmo assim um pão mofado, pão duro, enquanto a realeza e o clero vivia uma vida, de ostentação. O documentário fala da construção do palácio de Versalhes, para muitos Versalhes, que era a capital francesa, não era Paris, enquanto a corte real, enquanto o clero, eles viviam na boa vida, esbanjando dinheiro, o povo vivia na miséria. E por isso aconteceu a revolução, e uma revolução, se você vê a história, sangrenta. Por quê? Porque houve uma revolta. Agora, hoje você vê a mesma coisa. Eu estava vendo quanto que custa, por exemplo, quanto custa um deputado federal para o Brasil, para os cofres públicos. Quer dizer, eu estava assistindo um canal, quanto custa cada deputado, quanto custa para os cofres públicos, eu vou ler aqui para você. Salário, estou lendo aqui um site aqui para você, se você não sabia, vai ficar sabendo agora.
E olha que aqui cada deputado custa mais de 2 milhões por ano. Vou ler aqui para você. O salário de 33.763. Cada deputado federal são 513. O salário do deputado federal é de R$ 33.763. Mas não fica por aí, não. Esse deputado ele tem um auxílio moradia de R$ 4.353, ou apartamento de graça para morar. Ele tem mais uma verba de R$ 101.900 para contratar até 25 funcionários. Tem mais. Ele tem uma verba de 30.788,66 a 45.612,53 por mês para gastar com alimentação, aluguel de veículo, escritório, divulgação do mandato, entre outras despesas. 2 salários no primeiro e no último mês da legislatura. Quer dizer, no primeiro mês ele já recebe 2 salários. E no final da legislatura, como ajuda de custo, ressarcimento de gastos médicos, quer dizer, ele pode gastar o que ele quiser com o médico. Essas são os principais benefícios que um deputado federal brasileiro tem direito, entre salários e outras benesses, atrelada ao mandato. Cada um deles custa ao contribuinte R$ 2.144.000 por ano, ou 179.000 por mês, somadas despesas com todos os 513 integrantes da Câmara. As despesas chegam a 91,8 milhões todo mês, ou 1,1 bilhão por ano. Sem falar no que eles aprovaram agora, que eles aprovaram agora também uma lei aí para eles terem mais dinheiro ainda, verbas para os partidos, né? Verbas para os partidos. Então você veja, meu irmão, minha irmã, que não tem jeito de mudar a situação. Porque a religião e a política andam juntas. Então os políticos, eles querem fazer a vontade dos religiosos. Porque os religiosos garantem eles no poder, né? Garantem eles no poder. Então, vai ficar sempre essa situação. Não pense você que a situação vai mudar porque entrou fulano, entrou Beltrano. Eu não estou aqui falando de partido A, partido B. Nem estou falando de político A nem político B. Você veja que esses líderes religiosos, eles sempre andaram de braços dados com quem está no poder. Por que eles sempre fizeram isso? Porque um vai protegendo o outro. E por isso que eles querem um sistema religioso. Eles querem um sistema religioso. Porque, por exemplo, o que acontece? O que acontece? O que a cúpula da Universal agora está fazendo? O que a cúpula da Universal está fazendo? Eles estão agora querendo eleger, né? Eleger obreiros, obreiras, pessoas da confiança deles para o Conselho Tutelar, no Brasil inteiro.
no Brasil inteiro. Pensando em quê? Pensando já nas eleições que virão. Eles estão com um projeto de unigrejas, unir as igrejas evangélicas, já pensando na política. Já pensando na política. Inclusive, eu tenho até um áudio, não posso divulgar esse áudio, porque a pessoa que me deu o áudio falou que não era para divulgar, então quando a pessoa pede, eu não divulgo. Mas o responsável do trabalho do Univer, falando realmente que esse trabalho do Univer para unir as igrejas tem o objetivo de quê? Da política, eleger os candidatos deles, dos filmes, né, promover os filmes do Macedo, o jejum de Daniel. Então, eles estão trabalhando nesse sentido, para um proteger o outro. Então, por exemplo, os políticos, eles elegem os políticos deles, que vão fazer o que eles querem, o sistema religioso. Ó, nós vamos colocar vocês lá, nós vamos apoiar vocês. Mas não mexe conosco, não mexe nos impostos, não fiscaliza, né? Não se mete com o nosso trabalho, com o que nós estamos fazendo. E os políticos, por sua vez, então tá bom, vocês vão nos apoiar, nós não vamos mexer nos impostos, nós não vamos mexer naquilo que vocês estão fazendo. E sobra para quem? Sobra para o povo. Sobra para o povo. Por isso, eles querem esse sistema religioso. Porque enquanto as pessoas estão debaixo desse sistema religioso, elas são manipuladas. Elas são manipuladas. Veja se na época das eleições eles não vão fazer exatamente isso que nós estamos falando aqui. E você sabe perfeitamente que não se pode fazer campanha política dentro de templo religioso. Mas é o que mais eles fazem e não são punidos por isso. Não se pode fazer boca de urna, mas eles fazem porque não são punidos. Não são punidos. Por exemplo, o líder religioso, ele pode usar a Bíblia, deturpar a Bíblia, para pedir o dinheiro do povo, para pedir o sacrifício do povo, para pedir isso, para pedir aquilo do povo. E você que diz aí que esses líderes religiosos cuidam do povo, eu vou fazer um vídeo só para isso, mas eu quero mostrar aqui para você. Eu já tenho, até já mandei fazer uma capa para esse vídeo que eu vou fazer, e eu vou ler para você aqui uma coisa. Eu vou mostrar aqui para você. Eu vou fazer essa capa aqui. Você vai ver um vídeo meu com essa capa aqui. Obreira, cadeira de rodas. Obreira, cadeira de rodas. Você vai ver um vídeo com essa capa aqui. Não é a foto da obreira, não. É apenas para ilustrar uma mensagem que eu recebi. Uma mensagem que eu recebi para você que diz que essas instituições, elas ajudam as pessoas. O que você não vê e o que não chega até você
Quantos pastores estão abandonados porque já chegaram a uma certa idade? Viúvas de pastores abandonadas. Obreiros e obreiras abandonados porque ficaram velhos ou estão com problemas de saúde. Eu recebi um relato, que eu vou fazer um vídeo, sobre uma situação de uma obreira. Teve um problema na perna e ela teve que amputar a perna. Ela teve que amputar a perna. E pergunto para você, a instituição tem dado apoio a essa obreira? Não. Tem dado apoio nenhum. Não tem dado apoio nenhum. Então você se engana muito quando você diz assim: você tem direito de pensar do jeito que você quiser. Mas você se engana muito quando você diz assim: ah, mas essas instituições, elas devem ser realmente serem isentas de impostos, porque elas ajudam a muitas pessoas. Você se engana. Porque quem mais ajuda é o próprio povo. O próprio povo que ajuda. E se você tiver que ajudar alguém, você não precisa de uma instituição religiosa para fazer para intermediar, para fazer essa intermediação entre você e aquela pessoa que você quer ajudar. Não. A pessoa me mandou um e-mail, eu vou ler o e-mail para você. Esse e-mail dessa obreira. Vou ler para você. Diz assim: Alfredo, boa noite. Caso leia esse e-mail, gostaria que você fizesse um vídeo. Gostaria que você fizesse um vídeo e perguntando ao bispo Sérgio Correia o seguinte. O Sérgio Correia é aquele que faz o terrorismo, né? Então, você, bispo Sérgio Correia, que outro dia estava entrevistando uma obreira com 100 anos, sorridente, alegre, feliz. Se essa obreira de 100 anos estivesse doente, em cima da cama, será que você estaria entrevistando ela com tanta felicidade? Bom, o que aconteceu foi o seguinte: eu soube por diante de uma fonte fidedigna que uma obreira, senhora de idade, teve que amputar a perna em uma igreja que passei. Isso fica na Bahia, quando estava num sistema. Essa obreira serviu todos os pastores que lá passaram, fazendo comida, pois era responsável da cozinha. Acredite, eu ouvi da própria boca do obreiro que me passou a informação que ela está abandonada. Abandonada. Nenhum pastor se incomoda com a situação dela, mesmo sabendo. É totalmente revoltante. Essa obreira que é tão querida, agora sabe que está abandonada, mesmo sabendo que são anos e anos de dedicação. Espero que alguém avise o Sérgio Correia
e ele procure ajudar essa obreira. Agora eu pergunto, onde está o bispo Sérgio Correia agora? Por que ele não leva esse caso àquele programa dele ridículo de Obreiros em Foco e mostra a situação dessa senhora? Claro, ele jamais fará isso, porque não é conivente. Enquanto os obreiros morrem aqui doentes, o Bispo Macedo tem um hospital, onde só quem tem dinheiro pode se consultar. Tenho nojo dessa corja miserável. Alfredo, você e os demais são as únicas vozes que temos para denunciar esses cães gulosos. Por favor, faça um vídeo, conte ao mundo isso. Deus te abençoe abundantemente. Essa, infelizmente, não é uma situação isolada, não. Não é uma situação isolada, não. Existem centenas de obreiros, obreiras, membros que contribuíram a vida toda com essa instituição e hoje essas pessoas, elas estão abandonadas. Elas estão abandonadas. Nós vamos continuar denunciando. E eu quero pedir a você que se inscreva nos canais, que apoie os canais, o máximo que você puder. O máximo que você puder. O canal do Marcelo Roque, do Palhaço Cristão, do Palhaço Protestante, do Jair Francisco, do José Newton, do Marcelo Brandão, do Submundo Gospel, do Profeta Nervosão, o canal Odesse, o Radical TV, que é o canal do irmão Tavares lá da Angola, Cristiane, o Marcelo Neto Sem Cortes, o canal do Dallas, o canal do Natan Silva, do Demendes, Davi Vieira. Procure esses canais, se inscreva nesses canais. Amanhã eu vou fazer uma live no nosso canal alternativo, que é Verdade Alfredo Paulo, Verdade Alfredo Paulo. Eu vou falar para você amanhã, nesse canal, como era a igreja primitiva. Quando as pessoas davam as suas ofertas, e às vezes até davam tudo que elas tinham, e o que os apóstolos faziam com essas ofertas? O que era feito com essas ofertas? Se era para construir templos, se era para construir palácios, se era para andar com roupas de grife. Ah, não tinha isso naquela época? Tinha sim, eles poderiam sim andar com roupas extravagantes, eles podiam sim construir palácios, eles podiam sim construir templos. Mas quando eles recebiam as ofertas das pessoas, do povo, dos convertidos, não era para essa finalidade não, meu irmão. Não era para essa finalidade não, minha irmã. A finalidade era outra, totalmente diferente da finalidade desses líderes religiosos, né, de hoje. Tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Nós vamos encerrando aqui, agradecendo a todos que participaram da live e também você que deu aí o seu like. Tá bom? Um forte abraço e vamos em frente.
here, rock up your hand, yo.